Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui hoje para falar sobre direito trabalhista aplicado à segurança do trabalho. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jean Zucchi Júnior e sou diretor executivo da empresa Gedal Redentor. Sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, mestre em administração de empresas pela FGV São Paulo, mestre em liderança e estratégia pela London Business School. Antes de entrarmos no tópico, uma breve apresentação da Gedal Redentor. Somos um grupo nacional de empresas fundado em 1975. Somos pioneiros no ramo de desenvolvimento de soluções para armazenagem, transporte e descarte de líquidos inflamáveis, combustíveis, ácidos e bases. Estamos localizados em Osasco, São Paulo, e somos a única empresa do segmento da América Latina com produtos testados e aprovados por um órgão governamental com certificação ISO 9001 pela TÜV Rheinland Brasil. Em números, temos 45 anos de mercado, 7.700 clientes satisfeitos com o nosso trabalho e mais de 5 países atendidos. Estes são alguns de nossos principais clientes. Nosso tema de hoje: direito trabalhista aplicado à segurança do trabalho, periculosidade, ergonometria e processos com líquidos inflamáveis. Periculosidade. A periculosidade está descrita na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 193. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O que determina a periculosidade é o risco iminente e acentuado durante as atividades laborais. Todavia, não é possível entender que toda atividade laboral que implica algum risco de vida seja caracterizada como periculosa e ensejaria o adicional de periculosidade. Para a caracterização de periculosidade, exige-se que a atividade seja inserida na norma do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora 16, conhecida como NR16, e também são necessárias perícias por profissionais especialistas, médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, conforme determina o artigo 195 da CLT. A norma regulamentadora 16 define quais são as atividades que apresentam periculosidade no trabalho, citando em seus anexos: atividades e operações com explosivos, atividades e operações com inflamáveis, atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, atividades e operações com exposição a roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais, atividades e operações com energia elétrica, atividades e operações com motocicleta. Vocês devem estar se perguntando: se a norma já determina atividades laborais que apresentam a periculosidade, por qual motivo são necessárias perícias? A resposta, na verdade, demonstra a enorme importância e influência de um bom trabalho de saúde e segurança do trabalho. O fato de uma atividade ser, por sua natureza, perigosa e de risco iminente não significa que ela de fato esteja expondo o trabalhador ao risco e periculosidade. Explicando melhor, há atividades que são, por natureza, perigosas e se enquadram nas citadas pela NR16. Porém, o risco pode ser reduzido, amenizado ou até mesmo eliminado em razão de ações de segurança do trabalho. Vamos dar um exemplo prático. O anexo 2 da NR16 trata das atividades e operações perigosas com inflamáveis, sendo que o item B da tabela 1 prevê que todos os trabalhadores da área de operação que contenham transporte e armazenamento de inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados estão sob risco e fazem jus ao adicional de periculosidade. O item 3 prevê que se entende como armazenagem de inflamáveis líquidos em tanques ou vasilhames, a arrumação de tambores ou latas ou quaisquer outras atividades executadas dentro do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos e com vasilhames cheios inflamáveis ou não desgaseificados ou decantados. Ou seja, em resumo, temos que o transporte ou armazenamento de tambores contendo líquidos inflamáveis são atividades que, por natureza, geram periculosidade para os trabalhadores da área. Todavia, há formas de atenuar os riscos iminentes nessas atividades. O armazenamento dos tambores dentro de armários corta-fogo específicos reduz o risco de incêndio e explosões, transformando a área onde estão alocados e a própria atividade de armazenagem de tambores com inflamáveis mais segura. Caso não conheçam os armários corta-fogo, daremos uma breve explicação de seu funcionamento.
São armários construídos com características técnicas determinadas pela ABNT NBR 17505-4. Para quem não conhece a ABNT NBR 17505-4, é a norma técnica específica sobre armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, que prescreve os requisitos para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis em tambores ou outros recipientes que não excedam 450 litros em suas capacidades individuais, tanques portáteis que não excedam 2.500 litros em suas capacidades individuais, recipientes intermediários para granel que não excedam 3.000 litros